Oi, gente, aqui é a Luísa. Oi, gente, aqui é a Manuela. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre um assunto que está super em alta, que seria o conflito intergeracional dentro das empresas. A gente trouxe duas convidadas muito especiais para vocês, que é a professora Bianca e a aluna Maria Eduarda. Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre esse assunto, né, que tá em todos os lugares. A gente vai falar mais um pouquinho sobre os baby boomers, a geração Z, a geração X, os millennials. A gente vai começar explicando um pouco, dando uma contextualizada para vocês entenderem mais ou menos o que é cada geração, e depois a gente segue uma conversa para ser algo mais fluido. Isso. Bom, a primeira geração que a gente tem aqui para apresentar seria os baby boomers, que são as pessoas que nasceram entre os anos 40 e 60. Essas pessoas são mais tranquilas, mais calmas, sabe? De um jeito mais profissional de ser, digamos assim. Aí a gente tem a geração Z, que eles já são dos anos 60 a 80. Eles já têm um olhar mais crítico, algo mais realista sobre os ambientes de trabalho, e eles são mais flexíveis, assim, querendo ou não. Bom, os millennials são dos anos 80 aos anos 90 e preferem mais um modelo coletivo, trabalhando numa forma mais flexível e bem mais de boa, digamos assim. E por último, mas não menos importante, a gente tem a geração Z, que seria a nossa geração. Bom, a gente é dos anos 90 aos anos 2000. A gente, querendo ou não, a gente já nasceu num mundo mais conectado com a internet, conectado com essas coisas, né? E a nossa geração, ela já está dentro das mídias. A gente costuma mudar muito rápido de pensamento, a gente costuma ter ideias mais flexíveis, ser um pouco mais flexível, né? E aí a gente já tem uma conversa, assim, mais dinâmica, algo que seja realmente mais mente aberta, querendo ou não. Bom, agora que a geração Z, né, tá começando a entrar no mercado de trabalho, a gente tem algumas perguntas para vocês. Bom, a professora Bianca já tem uma vasta história no ramo da hotelaria, como gerente de hotel, né? E seria uma ótima... um gancho para a senhora falar um pouquinho mais sobre as experiências que a senhora já teve, como que foi. E a gente queria saber um pouquinho mais se a senhora já teve contato com essas diferentes gerações e como que foi para a senhora. Sim, boa tarde. Boa Muito tarde. Obrigada pelo convite, a todos que estão nos ouvindo. Bem, essa questão geracional eu acho que é um assunto muito interessante. Não enxergo como uma diferença entre áreas. Eu não acho que, dependendo da área que você trabalha, essa diferença de gerações pode gerar algum desconforto, né? Então, assim, dentro do que a gente procura entender, eu acho que é importante saber que no ramo da hotelaria, independente, essa mistura é nata. E, assim, ela acontece desde que eu tinha a idade de vocês, né? Então, eu acho que a diferença está no profissional, a forma como ele enxerga o mundo, e ele gostaria de crescer naquela profissão. Então, assim, essa questão de gerações dentro do mesmo ambiente, eu acho que só tem a somar, né? A gente precisa entender que, independente de como você se enxerga no mundo, você faz parte dele. Então, é muito legal ter essa mistura. Eu acho que as pessoas têm que abrir a cabeça para aprender. Tanto a geração como a minha, que é a geração X, e a geração de vocês, que é a geração, né, mais jovem. E eu ainda me vejo em duas gerações, a geração X e a geração millennium, né? Eu acho que eu fiquei no meio do caminho. E eu sempre gosto de usar meu exemplo. Eu entrei na hotelaria, eu tinha uns 25 anos. E numa época em que poucas pessoas tinham conhecimento aqui na região, né, de Brasília, para se agregar em cargos de chefia. E eu fiz o meu curso de administração hoteleira na Austrália, e isso me ajudou a ter uma visibilidade dentro da empresa. E eu tive o prazer de trabalhar na primeira rede internacional que chegou em Brasília. E lá eu entrei em cargos menores, como recepcionista, tive a oportunidade de trabalhar como secretária do gerente geral, até que eu fui convidada a ser a gestora da parte de governança. Certo. Então, eu era governança executiva e eu tinha uma média de 200 colaboradores, né? Então, eu acho que as gerações estão sempre misturadas. Então, como meu exemplo, eu te digo o quê? Por que eu cresci? Porque eu foquei em estudar, né? Então, eu tenho uma formação na gestão em hospitalidade e isso me ajudou a ser vista na empresa, né? Então, creio que é por aí. E eu tenho mais uma pergunta.
A senhora acha que uma pessoa da geração Z pode gerenciar outras gerações mais antigas, tipo um millennial, um baby boomer? A senhora acha que dá match? Posso usar um exemplo? Pode. Olha o que eu lembrei. Quando eu estava no empreendimento, não esse que eu acabei de comentar, um outro, depois eu já estava bem mais experiente, eu tive uma oportunidade de ter uma equipe de quase 400 colaboradores, para vocês entenderem o tamanho do lugar, do empreendimento, e nós éramos uma média de 10 gestores, cada um cuidava de uma área. E dentro dessas áreas, você pode se dividir, por exemplo, como a área de manutenção, a área de recepção, a área de governança, de restaurante, alimentação, gastronomia, tem a área de eventos. Então, todas essas áreas tinham gestores de formações mais elevadas do que a gerente geral que entrou na empresa. Então, dentro da sua pergunta, o que acontece? Nós ficamos felizes com a chegada. Uma pessoa jovem, com a cabeça, né, com tudo novo para trazer. E, surpreendentemente, foi a pessoa que não estava com a cabeça pronta para estar recebendo as pessoas mais experientes. Uhum. Então, assim, eu acho que tem, sim, toda a possibilidade. Eu acho que era o momento o quê? Dessa pessoa entender que ela estava tendo uma oportunidade única. Uma oportunidade que ela poderia agregar os conhecimentos dela, que ela já tinha, a algo melhor, porque as pessoas estavam dispostas a compartilhar. Mas, por curiosidade ou não, ela não estava aberta a aprender. E ela não ficou muito tempo no cargo. Então, sim, claro que é possível. Depende das pessoas, né? De como você agrega aquilo. Porque você tem uma equipe toda te recebendo positivamente, nossa, o ouro, né? Como diz. Pois E ela não soube, essa pessoa não soube ser recebida assim. Ela queria mandar nas pessoas, ela queria ter a razão, ela não dava voz às pessoas para somar. Então, é possível, querendo ou não, sim. acho que quando você está nesse local, o importante é você absorver tudo que você está recebendo. Não importa se você já conhece ou não, né? Acho que tudo tudo agrega, né? Professora, no meio dessa que você falou, que ela não queria receber, você acha que tem muitos conflitos quando alguém mais antigo ou alguém mais novo entra? Você acha que tem muitos conflitos entre as gerações? Alguém mais novo que não tem paciência para lidar com os antigos ou algum antigo que não tem paciência para aprender o novo, né? Resumiu bem. É isso aí. O que acontece? Eu acho que, assim, hoje se fala muito das gerações, mas eu ainda enxergo todo mundo. Uhum. Então, eu acho que quando a gente se encontra, é um momento de contrapor e de trocar ideias. Então, quem não tem a cabeça assim, não importa a geração. Né? Eu acho que a gente tem que estar aberta a aprender. Eu digo por mim, né? Eu trabalhei na hotelaria há mais de 20 anos. E eu peguei gerações de gerentes bem diferentes, colegas de trabalho, e tudo que vocês narraram, quer dizer, o mais velho que não tem paciência com o mais novo que não tem paciência com o mais velho, isso não muda nada. Eu acho que o segredo é aprender. Então, a gente tem que aprender. Não deixem esse título geração mudar alguma coisa. Eu acho que todos nós podemos. Eu não estou aqui no meio de vocês. E eu adoro. Então, a gente tem que se atualizar e participar dos ambientes. Né? Certo. Mas, assim, não querendo, né, causar um conflito, mas eu queria saber se tem alguma situação específica que marcou a senhora, que tem assim, sabe? Aquela, nossa, tenho raiva daquilo até hoje, assim, só para descontrair um pouquinho, porque muitas vezes tem brigas, né, realmente, que chegam a um ponto que fica até feio para os dois lados, né? Para as duas gerações. Eu tenho um caso muito interessante que não tem muito tempo, mas envolve tecnologia. Né? Foi criada uma situação constrangedora que um profissional do hotel criou mensagens falsas, hoje fakes, como se diz, e tentou postar isso como sendo do gestor dele para prejudicá-lo. Né? Então, a gente está falando aí, ele era um senhor. Então, ele estava numa geração anterior à tecnologia. Ele tentou usar a tecnologia a favor dele e não foi muito satisfatório. Nossa. Né? Sim, as pessoas são criativas, né? Pois é. Mas acontece. Professora, falando em tecnologia, essas novas tecnologias assim, inovadoras, as gerações mais antigas têm um pouco mais de dificuldade em pegar essas novas tecnologias. Então, assim, o que você acha dessas gerações mais antigas terem um pouco de resistência, né, com as novas tecnologias que estão chegando agora no ramo hoteleiro? A hotelaria, ela realmente é uma área que a tecnologia, ela foi rápida
E ela é constante, né? Então, e hoje... necessária também, é né? Porque um necessária. hotel é enorme, você precisa Pois de é. organizar todos os quartos, você precisa fazer a contabilidade de Exatamente, tudo. como a senhora disse, era tudo contado manualmente. Então, querendo ou não, assim, era um trabalho muito, muito difícil. Desgastante, né? Nossa. Agora, curiosamente, usando esse leque, por mais que a gente tenha tecnologia a nosso favor, ainda se usa os métodos antigos, porque se acredita mais neles, né? E também é muito caro. Você investir com a tecnologia, você tem um gestor que tem um olhar, né? Que é um olhar que abre as portas para a tecnologia, ele precisa colocar isso também dentro dos grupos, das equipes, dos funcionários, e muita gente tem dificuldade. E muitas vezes não é só por geração. A pessoa tem dificuldades, porque as pessoas usam muito celular, mas nem sempre é a mesma tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a liberação de um apartamento, que antes era feito pessoalmente, que ainda tem muitos que fazem, hoje é possível uma camareira, um arrumador, ter na mão, na palma da mão, parece um celular, ele tem todo o prédio dentro daquele celular e ele vai liberando os apartamentos. Ganha-se tempo. E a preocupação? Perder colaboradores, porque você vai reduzindo os cargos. Então, hoje, você pega um organograma de um hotel de 1950 com os de hoje, você tem menos da metade dos colaboradores dentro do ambiente, né? E você acha que essas maneiras são mais seguras do que antigamente? Tudo há controvérsias, né? Mas a tecnologia, ela vem para facilitar. E espera-se que seja confiável. Né? Hoje você tem portas de hotel que tem uma máquina naquela porta. Cada porta tem uma máquina que abre com uma chave que parece um cartão. Então, é seguro. Espera-se, né? E as portas costumam ser antifurto. Não é possível arrombar. Então, antes eram chaves convencionais, você não sabia quem abria. Hoje você sabe quem abre. Isso depende o quê? Da gestão do empreendimento. De ter um bom gestor que ele saiba lidar com isso, né? E assim, as gerações, elas se complementam, né? Com Digamos certeza. assim. Então, se uma geração não é tão boa assim com a tecnologia, aí vem a outra que complementa. A senhora acha que uma empresa, um hotel, que faz a maioria ou grande parte do seu time ainda é uma geração antiga ou só é composta por gerações novas, a senhora acha que vai para frente, assim? Que seria uma vai. coisa produtiva, só com geração Z, ou só com millennials, ou só com baby boomers? Acho que precisa da mistura, né? Eu acho que os conhecimentos, eles precisam se misturar. Assim como você tem uma geração nova que não tem interesse, não tem foco, não tem propósito, como é que essa pessoa vai evoluir? A hotelaria, eu sempre trabalhei em hotelaria de alto luxo, então elas exigem nível alto de conhecimento de idiomas, por exemplo. Então, isso não tem nada a ver com geração, né? Eu acho que é uma questão de querer aprender. Tenho colegas que entraram na faculdade com seus 50 anos. Então, tudo é você querer aprender, né? Então, essa mistura é importante. Acho que é impossível, né? Você criar a possibilidade de contratar só uma geração. Não sei se eu estou falando acho algo, que- mas eu acho que A gente, torna a gente impossível tem visto isso. empresas mais novas, recentes, mexem só com tecnologia, que a maioria Do grupo, né? Do Da- grupo é geração mais nova, Só né? os jovens. Só os jovens, jovens. Porque é uma Então, coisa didática, você pede, a pessoa faz e pronto, né? E Exatamente. querendo ou não, acho que as pessoas, elas têm mais essa visão de que gente mais nova consegue ser mais produtiva, consegue, tipo assim, administrar mais a internet, mas às vezes nem sempre. Não. Sempre tem, pelo menos eu acho que se uma geração mandar em si mesma, eu acho meio complicado. Porque Ó, eu vou gerar uma proposta de raciocínio. A gente fala da geração nova, que ela entende melhor a tecnologia. Mas quem criou essa tecnologia? Pois é. Não foi essa Exatamente. geração que criou. Exato. Então, eu sempre digo o quê? Eu sou de uma geração que eu vi nascer tudo que vocês têm hoje. Vocês, em que sentido? Você já nasceu com isso. Celular, computador, eu vi nascer. Exato. Eu vi as coisas sumirem, como, por exemplo, um assessor de elevador, que talvez vocês nem conheçam. Não. E eu vi muita coisa nascer. Então, assim, volto a dizer, eu acho que depende da gente querer aprender. Né? Então, eu acho que essa mistura... Eu tenho colegas, gente, que hoje estão na faixa dos seus 60 para 70 anos, que são, assim, diferenciados na área da tecnologia. Então, o interesse dele em querer aprender. Vocês podem ver dentro da faculdade, né? Da universidade, do CEUB. A gente tem docentes de todas as gerações. Então, aí vem de como essa pessoa lida com a geração de hoje. Dentro de sala de aula, quando eu sou...
né, egressa do CEUB. Quando eu estudei, era quase impossível ver uma geração mais antiga dentro da minha sala. Hoje não. Hoje você encontra gerações misturadas. É verdade. A gente tem alunos de 18 dentro de uma sala com um aluno de 40, por exemplo. Então, gente, geração é só um título. Para mim, continua sendo do mesmo jeito, né? É verdade. Professora, falando nesse meio da hotelaria e dessas gerações, você acha que tem algum prós ou algum contra dessa mistura de gerações dentro dos hotéis? Eu acho que essa visão pode nascer do gestor, se ele tiver essa cabeça, né? Então, assim, eu vou contratar só jovens porque eles são mais energéticos. E não quer dizer isso, né? Eu sempre dou o exemplo de uma área que eu trabalhei anos, que é a governança, que eu fui governanta executiva, então eu trabalhei com camareiros, arrumadores, pois os mais experientes trabalham 1000 vezes mais rápido e com mais vontade, com foco do que os jovens. Já sabe de tudo, né? Acho que já Entendeu? tem um jeito. Não, e tem a agilidade, tem a manha da coisa. E os jovens, muitas vezes, não estão dispostos a aprender. O que não quer dizer que não possa ser. Mas não tem uma lógica assim, sabe? Pessoas trabalham em lavanderia, pessoas mais velhas, né? Que, como se diz, seus 50 anos, são super ativos. Sim. E os jovens, muitas vezes, enrolam um pouquinho e não avançam. Então, não dá pra gente pontuar por geração. Né? Eu tenho uma pergunta que eu queria saber qual é exatamente o ofício de uma governanta. A senhora mandava em todo mundo? Porque, assim, pra mim, na minha cabeça era, a senhora mandava, aquele quarto tá sujo, manda uma camareira. Alguém tá esperando pra fazer o check-in, manda alguém pra fazer. Gostei da pergunta. Olha que curioso, a gente está num curso de administração. A governanta administra um departamento. É o maior departamento de um hotel. Por quê? Porque ele é quem cuida de todos os quartos. Além dos quartos, cuida das áreas comuns, que é onde todo mundo circula. Isso inclui o elevador, a escada, o jardim, tem jardineiro, tem a parte de dedetização e todo o enxoval. E todo o uniforme. Então, eu sempre costumo dizer que o coração do hotel é a governança, que é o departamento que carrega o hotel. Em que sentido? Sem a nossa área, o hotel não tem como vender. Porque se eu não tiver a liberação dos quartos, se eu não tiver eles, né, impecáveis, o uniforme passado, o enxoval trabalhado, que é a lavanderia, o hotel não funciona. Então, assim, a gente sempre trabalhou muito com esse olhar de que realmente a governança faz a diferença. Né? Então, uma governanta executiva administra inventários, né? Então, precisa todo mês contar tudo que tem no prédio e fazer uma contabilização. Por isso que eu digo, a gente, quando trabalha na hotelaria, a gente administra qualquer empresa. Porque é muito trabalho e é todo dia, é 24 horas e não tem rotina. Não tem rotina. Não é muita coisa para se fazer, né? Porque um hotel é muito grande, e todo dia tem hóspede novo, todo dia tem coisa nova para fazer. Mas tem uma curiosidade. Você me perguntou, como é que você lida com a área, né? Você vai lá e pede para limpar. Aí entra as equipes. Nós temos uma média de 13 áreas que trabalham ao mesmo tempo com o mesmo cliente, o mesmo hóspede. Então, a gente precisa estar muito inteirado, por isso que as gerações são importantes. Você tem que ter de tudo ali para poder atender bem um hóspede. Então, quando o hóspede chega e é recebido por um manobrista, vai para a recepção, vai ser encaminhado para o apartamento, tudo isso, olha quantas pessoas já atenderam esse cliente. Depois ele vai no restaurante, vai na piscina, vai na academia. E tudo que eu estou falando, a governança limpa. Né? Então, assim, é muito legal de trabalhar. Eu costumo dizer que a hotelaria é uma mosquinha que pica e você não se livra dela. É verdade. A gente ama. Eu hoje não trabalho dentro, mas dou consultoria em hotéis. Então, assim, eu não consigo ficar fora. É uma área muito boa de trabalho. Eu tenho uma pergunta, professora. Já aconteceu algum caso de, tipo assim, entrar uma pessoa nova e aí uma pessoa mais antiga liderar ela e aí ela não gostar do jeito que essa pessoa lidera e ela ir lá reclamar ou vice-versa? Tipo assim, entrar uma pessoa nova... E aí ela foi liderar uma pessoa mais antiga e ela não gostou e reclamou? Sim, com certeza. O que acontece? As empresas têm o hábito de, a gente fala adotar, né? Você chegou, aí você pega uma pessoa mais experiente, não necessariamente mais velha, para acompanhar essa pessoa nos mínimos detalhes, né? São ambientes que, às vezes, o líder não caminha junto. Por exemplo, no refeitório, né? Para ir trocar de roupa, pegar o uniforme e tal. Então, assim, o ideal é que o gestor tenha um olhar para escolher a pessoa certa para fazer isso, para não criar esse mal-estar. Mas é claro que acontece, né? Às vezes a pessoa é forçada a receber a outra e ela não tem essa paciência, porque você tem que ter paciência de ensinar. Claro, né? Então, assim, eu acho que também aí entra a liderança de saber lidar com isso. Nesse gancho que a Manu falou, a senhora acha que tem que ser... que, assim, para receber novas gerações, para receber novos contribuintes, a senhora acha que tem que ser uma
uma liderança mais aberta ou mais rígida? Tipo assim, uma geração nova entra, chegando, achando que é o dono do pedaço, e aí a senhora pode ser aberta e falar assim, olha, eu gosto do jeito que vocês trabalham, mas tem que moldar ao meu jeito de trabalho, ou a senhora já vai botando as regras e falando, olha, é assim que funciona, se não funcionar assim, não funciona. Mas o seu olhar é dentro da hotelaria? Isso, dentro da hotelaria. A hotelaria tem algumas épocas, né? Aí tem geração também. Quando eu trabalhei, né, no início da minha carreira, era tudo padrão. O que é o padrão? Tudo é assim e ponto. Não tem conversa. E as coisas foram mudando. Por quê? Quando eu comecei na hotelaria, a gente só tinha hóspede dentro de um empreendimento hoteleiro. Hoje, não. As coisas foram mudando. Então, hoje você tem morador, você tem síndico, você tem proprietário, né? Então, a gente vai tendo que se moldar. Então, você tem um hóspede e tem uma pessoa que mora. Então, esse padrão, ele se movimentou. Então, hoje, a gente precisa... Não é nem a questão da pessoa ser de uma geração nova, é uma questão mesmo dela se adaptar ao ambiente. Então, a gente tem que entender como funciona. Exemplo, nunca que você teria alguém de hotelaria usando um piercing ou uma tatuagem, era proibido, essa era a palavra. Hoje, não. Já se adaptou às empresas, né? Que nem as redes internacionais que eu trabalhei, elas se moldaram. Então, se elas não mudarem esse olhar, elas talvez não terão funcionários adequados para cada cargo, não pela aparência dele. Então, assim, sim, é possível, né? Mas a gente precisa se moldar. Então, quando a pessoa chega para uma entrevista, você precisa explicar como a empresa funciona. Né? Eu sou de uma geração que eu fui convidada no RH e levei uma advertência porque eu tinha um piercing na orelha que eu esqueci de tirar. Nossa. Hoje não tem mais isso, né? Então, eu comecei a me libertar um pouquinho, dando treinamento sem tirar o piercing, um exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se moldar. Eu falo isso a vida inteira, porque essa questão de pode ou não pode, não é mais assim. Não é simples assim. Eu tive que mudar os meus treinamentos, que eu dou treinamento em hotel. Então, antes eu falava, é proibido. Hoje, essa palavra não existe mais. Né? Você precisa entender como funciona e se adaptar ao ambiente. E, pelo menos eu acho que, assim, se a pessoa tem uma coisa que eu tenho, por exemplo, eu tenho um piercing, a senhora também tem um piercing, eu já fico mais próxima, já fico mais aberta a trabalhar com isso, o que não era antigamente, né? Porque era proibido. Trabalho era trabalho, até porque hoje em dia, né, com o celular e a tecnologia, não é mais tanto assim, trabalho é no trabalho e em casa é em casa. Você pode responder, você pode assessorar de casa, pelo telefone. Uma ligação ajudou alguém que estava precisando no hotel, sabe? Sim. Então, eu acho isso muito legal. Até nas pessoas mais próximas, eu acho. Exato. Que não sai mais daquele ambiente só de trabalho. Tipo, eu só falo com você quando eu estou no trabalho. E torna as pessoas mais íntimas, querendo ou não, realmente amigas, né? E ajudando também no dia a dia, né? Eu fui governanta, como vocês sabem, e a minha área trabalhava 24 horas. Então, muitas vezes, 2 da manhã, tocava o telefone, 3 da manhã, é o colaborador que está na madrugada. E eu sempre atendi, eu sempre dei atenção. Né? Muitas vezes não é compreendido por algumas pessoas, mas ele está sozinho ali. Porque quem trabalha na madrugada, muitas vezes trabalha sozinho. Então, a gente precisa dar esse apoio. Se ligou, é porque realmente precisou, né? Eu tenho só mais uma coisa. A senhora tem alguma dica para um gestor de hotel, uma pessoa que está tentando lidar com essa diferença de gerações, ou alguém que também está tentando entrar nesse mercado de trabalho e tem medo dessa diferença de gerações? A senhora tem alguma dica para dar? Conhecimento. A gente precisa abrir a cabeça, a gente precisa entender que as coisas mudaram. Eu me coloco nesse momento, né? Quando eu trabalhava com padrão, eu gosto. E eu me adaptei muito fácil. Foi muito difícil entender que não era mais assim. Foi difícil dar um treinamento e encontrar uma colaboradora com a unha laranja, né? Porque era proibido, só podia usar a cor clara. Então, assim, eu me adaptei. Então, eu acho que todo mundo tem essa capacidade, né, de adaptar. Então, eu acho que o gestor, ele tem que se adaptar. Senão, a tendência é que ele realmente fique para trás. Né? É verdade. Essas proibições eram muito difíceis, né? De ter, de conseguir seguir.
Eu acho que a palavra proibido em si já é algo Ela muito já incomoda, forte. né? Exatamente. E como é que você lidava, professora, com essas Eu me proibições? dava bem, né? Eu sempre gostei de regras, eu sempre me dei bem com regras. Eu sempre pensei, vamos falar do passado, que a regra coloca todo mundo certinho, cabeça de 20 e poucos Foi anos. o que fomos ensinados, Né? eu acho, né? Exatamente. Se você não seguir as regras, vai dar tudo errado. E hoje não, a gente tem. Não é que não existe regra, mas a gente consegue fazer com que ela se atualize às novidades do Conseguimos mercado. moldar elas, né? Isso, É verdade. isso. Só que tem gente que abusa, tem gente que não entende isso. Então, todos têm que adaptar e todos têm que estudar para entender o formato, as mudanças. Como a própria lei trabalhista, né? Ela mudou muito, muito mesmo. É verdade. Teve Fácil. algum problema com gente que não seguia as proibições? Sempre tem. Sempre Um tem. rebelde. Você Sempre lembra alguma tem, história? sempre assim, Alguma coisa? história Sempre de um tem. rebelde. Por exemplo, na hotelaria é proibido fechar uma porta de quarto quando você é colaborador. Isso é para a segurança do colaborador e também para não ficar uma impressão errada, porque que ele entrou e fechou a porta. E a gente teve um colaborador em um dos hotéis que ele era mensageiro, que é a pessoa que leva o hóspede, né? E ele entrava no apartamento e fechava a porta. E aí começamos a alinhar o que acontece ali dentro. Ele, nessa época, é uma coisa bem antiga, tá? Só é da minha geração. Existiam revistas, né, bem destacadas da época, e ele não tinha acesso a essas revistas, porque não tinha condições financeiras de comprar, e ele descobriu que esse hóspede tinha uma coleção dentro do apartamento. Então, toda vez que ele ia lá nesse apartamento por algum motivo, ele se via num momento para desfrutar das revistas do hóspede. Não é nada pesado, mas ele não poderia fechar a porta. E o hóspede tinha autorizado ele a mexer nas revistas. Mas o equívoco dele era o quê? Ele fechava a porta. Então, era uma regra. Isso ainda é. Isso ainda é uma questão de segurança. Mas ele fazia com medo de alguém ver. Só que ficou estranho, porque ele estava usando de algum artifício que não era legal É na verdade. época, entendeu? A senhora pode contar mais alguma dessas proibições? Tipo, fechar a porta ou não poder usar piercing? Tem mais alguma coisa assim que em hotel que tem assim? Por exemplo, a gente tem no hotel room service, que é quando o hóspede pede os alimentos no apartamento. Então, assim, o hóspede não se alimentou, essa bandeja, do jeito que está, deve voltar lá para o restaurante para dar o segmento. Então, muitas vezes você se vê numa situação que você encontra algum profissional se alimentando, por exemplo, no apartamento. Né? Isso é uma questão até de segurança alimentar, mas é uma curiosidade, né? Então, e uma coisa muito legal da hotelaria, que a gente, por trabalhar nesse ambiente, a gente se torna pontual, né? Então, a gente aprende isso, a hotelaria ensina isso. Ela ensina a lidar com as pessoas, não trabalhar muito com essa questão que se fala muito hoje de discriminação. Então, a gente é treinado e aprende que as pessoas são todas iguais. Sim. Você não deve olhar a vestimenta, você não deve olhar... Atende o cliente, ponto. Isso é todo mundo maravilhoso? Claro que não. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu consigo lidar com isso de uma forma muito positiva. Eu sou apaixonada pela hotelaria, né? Então, assim, há muitos anos eu tento mostrar isso. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso aqui, porque é uma área muito gostosa de trabalhar e as pessoas não conhecem muitas vezes. É verdade. E Brasília, o DF, hoje tem mais de 230 meios de hospedagem para trabalhar. Nossa. Então, assim, muito mais, né? Que cresceu bastante. E as pessoas não têm o conhecimento. Então, uma oportunidade como essa, acaba que a gente também fala um pouquinho desse mundo. Tem muitos hóspedes também que não são muito fáceis de lidar, claro, né? Se entrar nessa conversa, eu acho exatamente. que... Porque tem muitos hóspedes que não respeitam, não conseguem Tem muito hóspede ser... que acha que chega e acha que porque tá pagando pode fazer o que bem quer, né? E tratar as pessoas da forma que quer. Sendo que não é assim, não. Tem algumas coisas que não mudam, por exemplo, a questão da lei. Né? Quando você está hospedado num hotel, você faz o seu check-in e você preenche uma ficha. Essa ficha é o quê? Essa ficha está dizendo assim, essa pessoa está morando aqui nesse período. Então, é um local dela. Então, a gente tem que ter muito respeito ao acessar um apartamento ocupado, tem regras. Essas regras não mudaram. É uma questão de respeito. Sempre bater a porta, né? Não sair entrando nos apartamentos. Você tem que seguir o critério do celularzinho que tem lá os apartamentos para saber se ele está ocupado ou não. Então, é bem legal, assim. Essas regras não mudaram. Não tem como mudar, né? E é uma questão de educação e respeito. Né? É verdade. Eu acho que eu não teria muita paciência para lidar com hóspede e toda hora pedindo. Mas a maioria é muito tranquilo. São os casos raros que existem e a gente aprende a lidar. Uma pessoa mal-humorada, assim, num dia. Uma pessoa que distrata. Nossa, acho que eu não conseguiria. Seria estranho dizer para vocês, mas eu virei a rainha da paciência trabalhando em hotel. Imagino, professor.
professor. A gente aprende a entender, né, as pessoas, e eles estão num momento, às vezes, delicado. Você não pode entrar no problema da pessoa, você só ouve. Às vezes a pessoa quer que você ouça. É verdade. Já teve algum caso com algum hóspede, professor, assim, que você Te tirou do sério, tirou do assim. sério? Eu sei que vai ser difícil. É mesmo tendo muita paciência, que te chateou, assim? Não, assim, chatear tem, né? A gente teve casos de hóspedes tentando avançar num recepcionista, né? Tentando, porque não conseguiu algo que queria. Só que o balcão de um hotel, muitas vezes, ele tem um distanciamento propício para segurança. É chato isso, né? A agressividade, às vezes, existe, né? Tentar fazer algo indevido com algum colaborador, né? Existe. Mas eu acho que, gente, é muito, assim, raro, assim. São casos pontuais, não é algo no dia a dia. É muito gostoso trabalhar com as pessoas. Né? E é um ambiente que as pessoas procuram por coisas boas. Né? A pessoa tá... Que todo normalmente mundo- a pessoa que tá não- relaxada. tá pra lazer. É muito legal de trabalhar. E assim, tem os eventos, né? Que também movimentam o ambiente. Imagino. A gente se alimenta muito bem. A gente é funcionário, colaborador. Porque a alimentação é fornecida pelo hotel e é feita com muito carinho. Então, assim, tem muita coisa boa. E tem muita diferença entre o executivo e o normal, digamos assim. É uma diferença... Você falou hóspede? É, tem ou bastante as diferença. instalações também, a diferença de tratamento também tem. Não, o tratamento não, mas assim, o executivo, ele é eu costumo dizer que ele é o cliente mais tranquilo que a gente tem. Porque ele sabe muito o que ele quer, ele só usa o hotel realmente para descansar, para se certo. alimentar. Então, assim, ele não faz bagunça no quarto. Agora, um hotel, que é um resort, que tem muita criança, muito adolescente, aí o movimento é outro. É totalmente diferente. E você já trabalhou em algum resort, professora? Já, Falando já, disso, já. entrando na geração. Na geração novamente, também, né? que é as... Como é que Nossa, era? criança em resort deve ser... Eles são livres, né? É. São Então, livres. Eles acham que é- o último dia da vida deles, que eles podem fazer tudo. É verdade. Mas é isso que é divertido, né? É. Então, a gente tem as equipes de lazer, que elas são treinadas, né, para isso. Então, elas ocupam o tempo deles Que com são uns atividades. guerreiros, né? São. Porque aqueles... São, Os tios da concordo com piscina você. ficam lá recreando as crianças, isso, deve isso, ser. Eu acho que é daí que vem a criatividade da gente, né, que trabalha com essas áreas, porque a gente precisa ser criativo. É verdade. Mesmo na minha área, que era governanta executiva, a gente tinha que ter a criatividade dentro dos apartamentos. Os hóspedes estão em momento de núpcias ou alguma outra coisa que pedem pra gente criar, e a gente monta dentro dos apartamentos. Ai, uma coisa que eu adorava era os bichinhos de toalha, que Isso. sempre Sei fizeram fazer isso, em, muito em, bom. em muito quarto. Era uma bom. graça. Sabe fazer, professor? Sei. Nossa, que legal! E eu acho as uma pessoas graça. encantam. Olha o grande segredo da hotelaria, é quando o hóspede não reclama. Por quê? Porque a gente não vê os hóspedes. Então, assim, a gente arruma tudo aquilo ali e sabe que vai chegar a pessoa e vai aproveitar. Só que a gente não acompanha. Tomara Então, que isso ele é goste, curioso. né? E aí a gente fica esperando a saída. Ou vem um elogio ou vem o silêncio. O silêncio também é um elogio. Né? Porque você não tá Porque- reclamando, Se não teve nada. não. Porque sempre é assim, pra elogiar o povo dá uma titubeada. Agora, pra reclamar, sempre reclama. Aprendam a elogiar. Com certeza. Faz bem. Bom, eu acho que é isso. Esse é o final da nossa conversa. Professora, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. A gente amou ter você aqui com a gente. Uma pessoa assim com a mente super aberta, né? Obrigada. Então, assim, a gente agradece muito a sua presença e muito por você ter contado um pouco da sua história. Obrigada verdade. pela oportunidade, gente. Foi Obrigada. ótimo. Sucesso aí no curso. Foi muito bom. E, bom, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam a gente nas redes sociais e estejam atentos para os próximos episódios. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau!